Durante sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, houve um bate-boca após o senador Sérgio Moro responder ao deputado Duarte que o havia xingado de mentiroso por ter dito que a Força Nacional deveria ter agido para impedir a invasão e depredação de prédios públicos. O senador Sérgio Moro explicou que havia um decreto autorizando o uso da Força Nacional e que há inúmeros precedentes do uso da Força Nacional para impedir depredações. O senador questionou se faz algum sentido convocar batalhões para que eles fiquem imóveis enquanto prédios estão sendo destruídos. Após ouvir a resposta de Moro, o deputado Duarte iniciou um bate-boca e o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, lembrou-lhe que ele não estava com a palavra. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 25 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, preliminarmente, antes de formular alguns questionamentos ao ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira, eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre o ordenamento jurídico em vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má-fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que, quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino.
E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal ou ex-senador da República o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. Teve uma ação civil ordinária protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, onde uma decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal há 3 anos. Decisão essa no dia 24 de setembro de 2020, que deixou claro para que o Ministério da Justiça pudesse intervir, pudesse fazer uso da Força Nacional, ou por meio de uma intervenção, ou quando houver uma anuência dos governos estaduais. Sem essa anuência, somente se houver uma intervenção. Eu convido o senador a fazer leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o governador do Distrito Federal, Ibanez, respondeu à provocação do Ministério da Justiça, falando que poderia intervir com a Força Nacional tão somente às 17h45 do dia 8 de janeiro. Se o pedido do Ministério da Justiça, se a colocação à disposição do Ministério da Justiça da Força Nacional fosse inócuo, desnecessário, não haveria de ser do governador Ibanez aceitar a intervenção, a utilização da Força Nacional. Então, eu trago aqui essa questão de ordem para trazer a verdade aos fatos. Ninguém vai conseguir investigar se posicionando como um mentiroso ou como um oportunista jurídico. Essa é a verdade dos fatos, e isso é o que diz a lei, e isso é o que diz a posição atualizada do Supremo Tribunal Federal em nosso país. É tão importante respeitar as decisões que eu parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, porque eu li a decisão do ministro Zanin e, de fato, eu nem questionei. A linha C da decisão é clara. Se o senhor faz algum tipo de advertência, se Vossa Excelência faz qualquer tipo de advertência ao senhor Fábio Augusto Vieira, o senhor estaria descumprindo uma decisão do Supremo. Se descumpre uma decisão judicial, configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Então, essa é a decisão do Supremo. Por essa razão, o Ministério da Justiça não utilizou a Força Nacional sem a anuência do governo do Distrito Federal. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, não custa nada, senhor Fábio Augusto, lhe fazer uns questionamentos. Eu espero que o senhor possa responder os nossos questionamentos. Não é nada que vale incriminar, mas porque a gente precisa ter acesso a algumas informações, a gente precisa ter a clareza dos fatos. Qual era o cenário, quando o senhor esteve aqui na esplanada, qual era o cenário que o senhor encontrou? O que o senhor viu aqui? Excelência, vou permanecer em silêncio. Ainda assim permanecerá em silêncio. O senhor foi aprovado no concurso público com 17 anos. Eu estudei a sua história. O senhor é respeitado entre os militares. E é por essa razão que eu peço ao senhor que aproveite essa oportunidade e responda, assim como foi na CPI da Câmara Legislativa aqui do DF, para que a gente possa, de fato, ter acesso às informações que o senhor sabe. O senhor pediu reforço, o senhor pediu ajuda a alguém, pediu reforço para poder combater os atos no dia 8? Excelência, pelas razões já mencionadas, vou permanecer em silêncio. Consequentemente, não tem como responder a quem pediu reforço. Permanecerei em silêncio. Nesse caso, senhor presidente, eu sigo aqui para a segunda parte dos meus questionamentos em razão do silêncio do senhor Fábio Augusto Vieira. Eu lamento muito, pois essa era uma oportunidade da gente esclarecer muitos fatos. Aqui todos estão vendo. Não existe depoimento com maior visibilidade do que esse aqui. Eu respeito o seu direito, a orientação do seu advogado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas reflita sobre a oportunidade que está diante da sua possibilidade de fala, de esclarecer esses elementos. Aproveito aqui o tempo, senhor presidente, para ainda, na questão de ordem levantada, trazer o depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira. O senhor conhece o senhor Fernando de Souza Oliveira? Já ouviu falar dele? Ou também não vai responder? Permanecerei em silêncio. O senhor Fernando de Souza Oliveira, ele era adjunto do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança do DF. No termo de declarações à Polícia Federal, o Fernando de Souza Oliveira, ele fala o seguinte, senhor presidente,
que, por volta das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do secretário Anderson Torres determinando ao declarante que entrasse em contato com o governador Ibanez. Que o governador Ibanez ligou para o declarante por volta das 13 horas, determinando que recebesse os pontos focais do Ministério da Justiça para uma reunião. Que durante a reunião ficou estabelecido junto ao Ministério da Justiça que a Força Nacional ficou responsável pela segurança, frisa-se, do Palácio da Justiça e da sede da Polícia Federal. Veja, além da decisão do Supremo, que já está em vigor há 3 anos, do dia 24 de setembro de 2020, esse plano de ações de segurança está aqui claro, confirmado em depoimento público à Polícia Federal pelo adjunto do Anderson Torres, o Fernando, que a Força Nacional só poderia agir no prédio do Ministério da Justiça e no prédio da Polícia Federal. Ora, é por essa razão que a Força Nacional não pôde contribuir com a segurança aqui na esplanada. É importante também sublinhar e destacar, senhor presidente, que a todo instante a oposição ela tenta criar uma narrativa, criar uma tese para que o algoz, para que o agressor, para que o criminoso ele possa se transformar em vítima. Tal qual um estuprador tenta, em sua defesa inócua, em sua defesa totalmente descabida, alegar que praticou um crime absurdo, um crime horrendo, pelas vestes que a vítima estava usando, pelo decote, pela saia. Isso é um absurdo. Essa tese não deve prosperar. Nós não podemos aceitar que o algoz se transforme em vítima. Não tem cabimento afirmar que foi o ministro Flávio Dino ou que foi o presidente Lula que trouxe todas aquelas pessoas dos seus estados, das suas cidades, que montou o acampamento, que financiou o acampamento, que trouxe aquelas pessoas para a esplanada para que fosse dado um golpe após a vitória nas urnas. Não tem lógica, não tem cabimento. Então, somente aqueles que creem que a Terra é plana, que uma vacina não salva vidas, é que pode levantar uma tese absurda como essa. Então, nesse tempo que aqui eu tenho, eu venho mais uma vez ratificar. Nós não vamos aceitar que criminosos tentem aqui se transformar em vítimas. Quem descumpriu a lei? Quem financiou? Quem vendeu joias para financiar atos antidemocráticos? Quem desviou recurso público de empresa madeireira contratada pela Codevasp para poder financiar acampamento, para poder garantir alimentação para aqueles que lá estavam acampados, para garantir o traslado daquelas pessoas das suas cidades, dos seus estados? Quem utilizou rede social para poder mobilizar essas pessoas e colocar na cabeça delas quase como uma lavagem de que elas vindo para cá, elas poderiam dar ao então presidente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, as condições para uma GLO, as condições para um golpe de Estado? Não foi o atual governo, não foi o ministro Flávio Dino. Pelo contrário, a gente tem aqui mensagens, quebra de sigilo telemático de mensagens da esposa do Mauro Cid, que foi ajudante de ordem, tido como filho do Bolsonaro, falando da preocupação para angariar recursos para que essas pessoas pudessem sair das suas cidades, sair dos seus estados, compartilhando mensagens internas das Forças Armadas, do Exército. Então, vamos acabar com essa conversa fiada, vamos tratar essa investigação de forma séria, vamos respeitar as decisões do Supremo. Pode não concordar, e aqui eu falo como advogado, como jurista, eu não concordo com essa decisão do Zanin, mas me cabe aqui cumpri-la. Se eu desejar questioná-la, depois eu entro com embargo, eu uso o meio jurídico adequado. Agora, não vem aqui levantar tese que não tem cabimento jurídico, não tem cabimento fático para tentar transformar um algoz, transformar um criminoso numa vítima. Nós não vamos aceitar, nós não vamos anistiar aqueles que financiaram, instigaram, de algum modo, os atos do dia 8 de janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. O senador Sérgio Moro solicita o tempo de 5 minutos para o seu direito de resposta. Artigo 14 aí foi citado. Primeiro, quero lamentar a falta de urbanidade do colega deputado, né? Não vem aqui para ofender ninguém, ficar ofendendo as pessoas. Acho lamentável esse tipo de comportamento. De todo modo, vamos reiterar aqui, não sou eu que digo, nós temos precedentes. O ministro Torquato, em 2017, autorizou a utilização da Força Nacional para a proteção dos prédios públicos da esplanada dos ministérios em Brasília diante da ameaça de manifestação e depredação. Nós vimos até o vídeo aqui
apresentado pelo senador Girão. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do Estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. Mente em relação ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Por que qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E vamos permitir que ela fazer a leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque sobre o dia 8 permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali. Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas, somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E, claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão, mas não se pode falar do Ministério da Justiça. E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal.
Senhor presidente, ordem, eu presidente. recomendo aqui, Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, eu recomendo que o senador leia o artigo 2º Com a da palavra, e eu vou com a entregar palavra aqui, a senadora, eu vou a entregar deputada aqui Jandira uma Fegali. decisão Deputado do Duarte, Supremo. Vossa Excelência falou, Mas teve eu a fui sua citado, oportunidade de senhor falar, presidente, eu fui agora citado. vamos ouvir a palavra de cada um. Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Então vou entregar o artigo 2º da LINDE para que o senador possa ler, porque é uma decisão... Deputado, eu peço a Vossa Excelência não, Vossa Excelência não está com a palavra, deputado Duarte. Deputado Duarte, Vossa Excelência não está com a palavra. Por favor. Deputada Jandira Fegali. Presidente,